Olá, hoje vamos falar de febre. Primeiramente, vamos diferenciar febre de hipertermia. Febre significa um aumento da temperatura corporal que decorre da ação de uma substância produzida pelo próprio sistema imunológico do corpo, chamada pirógeno endógeno, sobre o hipotálamo. Por exemplo, imaginemos que o paciente apresente uma infecção por bactéria, por vírus, por fungo, por protozoário. Essa infecção muitas vezes leva o sistema imunológico do corpo a produzir uma substância, geralmente uma citocina, que é o pirógeno endógeno, como uma interleucina, que age sobre o hipotálamo, por assim dizer, convencendo mesmo a regular a temperatura corporal para cima. Então, nesse caso, você tem febre. Já a hipertermia é o aumento da temperatura corporal decorrente não dessa regulação do hipotálamo por um pirógeno, não, mas por um desequilíbrio entre a produção e a eliminação de calor pelo corpo. Por exemplo, se você sair de uma sauna ou de um chuveiro quente, sua temperatura pode estar transitoriamente acima daquela considerada normal, não por uma ação de um pirógeno no hipotálamo, mas por um processo ambiental. Nesse caso, você tem uma hipertermia. A hipertermia também pode ser consequência de doenças, por exemplo, um feocromocitoma, que é um tumor que produz abundantes quantidades de catecolaminas, de adrenalina. Nesse caso, você pode ter aumento da temperatura pela ação da adrenalina, ou seja, você tem uma hipertermia, não uma febre. Qual é a temperatura corporal normal? A temperatura corporal pode ser medida na axila, na boca, no reto. Geralmente, no Brasil, nós aferimos na axila e a temperatura axilar normal, na escala Celsius, é considerada de 35,5 a 37. De 37 a 37,4 graus Celsius, temos uma febre baixa ou uma febrícula. De 37,5 a 38,4 graus Celsius, temos uma febre moderada. E 38,5 ou mais graus Celsius, estamos diante de uma febre alta. A temperatura retal normal é meio grau Celsius acima da temperatura axilar normal. Isso é importante porque, algumas vezes, os processos inflamatórios no abdômen, como a apendicite aguda, o processo inflamatório pélvico, podem causar uma diferença de temperatura entre a retal e a axilar maior do que essa quantidade de meio grau Celsius, que é a diferença normal. Então, a temperatura retal poderia ser, por exemplo, 1 grau Celsius acima da axilar por causa da presença dessa inflamação no abdômen, por exemplo, por uma apendicite aguda. A febre pode ter um início agudo, repentino, súbito, ou pode ter um início progressivo ao longo dos dias. A malária, por exemplo, geralmente cursa com uma febre que se inicia rapidamente. Alguns pacientes, quando apresentam febre, logo percebem que alguma coisa está errada com eles próprios. Outros têm febre e não percebem a presença da mesma. A febre, na verdade, faz parte de uma síndrome febril, onde, além da própria febre, que é o aumento da temperatura, o paciente muitas vezes sente dores generalizadas, as mialgias, mal-estar geral, astenia, hiporexia, náuseas, vômitos e algumas vezes até confusão mental. Em crianças até 6 anos de idade, algumas vezes nós temos até as crises convulsivas, as convulsões febris. Já o término da febre pode ser abrupto, súbito, é o chamado término em crise, onde geralmente o paciente tem calafrios, tremores de frio, sudorese profusa, quando a febre cai, ou o término pode ser mais progressivo ao longo das horas dos dias, é chamado término em lise. O término em crise súbito é típico da malária. O término em lise acontece muitas vezes nos quadros gripais. De acordo com a evolução da temperatura ao longo dos dias, das semanas, nós podemos também classificar a febre em vários tipos. Quando nós temos um paciente que apresenta uma febre por todo o tempo, a temperatura axilar, por exemplo, está sempre acima da temperatura normal, sempre acima de 37 graus Celsius, com variações pequenas, menores do que 1 grau Celsius.
Essa febre é chamada de contínua. É típica, por exemplo, da pneumonia. Quando você tem uma febre totalmente irregular, totalmente anárquica, bagunçada, períodos de temperatura corporal normal, de aprexia, intercalados com períodos imprevisíveis de aumento abrupto da temperatura. Essa febre é chamada de irregular ou séptica. Como o próprio nome diz, é típica das sepsemias. Pode acontecer também nos abscessos, como abscessos hepáticos, abscessos pulmonares. Quando você tem sempre a temperatura acima do nível normal, acima de 37 graus Celsius, mas com variações maiores do que 1 grau Celsius, você tem a chamada febre remitente, que pode, por exemplo, também acontecer na pneumonia, pode acontecer na tuberculose. Quando você tem uma febre com hora marcada, você tem a chamada febre intermitente. E essa febre intermitente tem como exemplo clássico a malária. Quando a febre da malária acontece todos os dias no mesmo horário com hora marcada, ela é chamada de febre cotidiana. Quando ela acontece dia sim, dia não, ela é denominada febre terçã. Quando ela acontece a cada 2 dias, febre quartã. Essa febre, então, é chamada de intermitente. E, finalmente, temos uma febre chamada recorrente ou ondulante. O nome já sugere, ela vem em ondas. O paciente tem dias de febre, intercalado por dias ou semanas sem febre, depois a febre volta. Isso pode se espraiar por um período aí de semanas a fio. Essa febre é típica dos linfomas e também da brucelose. Brucelose é uma doença causada por uma bactéria chamada brucela e é uma doença que acontece muitas vezes em pessoas que lidam com gado, vaqueiros, pessoas que trabalham ordenhando vaca, pessoas que trabalham em matadouros, a brucelose. A brucelose causa uma cefaleia intensa, mialgias intensas, dores articulares e essa febre que pode ir e voltar e iludir o médico, porque o paciente pode estar, por exemplo, uma semana sem febre e o próprio paciente pode achar que está tudo bem, mas a febre então volta, ela recrudesce. Essa é a famosa febre ondulante. Além desses tipos de febre que nós classificamos de acordo com a evolução da temperatura, é importante lembrar que para fazer essa classificação, o ideal é que nós tenhamos uma curva térmica, que nós possamos aferir a temperatura, por exemplo, a cada 6 horas, e anotar essa temperatura num gráfico. Isso pode ser feito, por exemplo, em hospital, ou pode ser feito em casa, com pacientes mais esclarecidos que vão anotando a própria temperatura. E é claro que nós temos que desconsiderar o uso de antitérmicos. Por exemplo, se o paciente usou dipirona num determinado horário, ele anota o horário onde foi usada a medicação e aí nós consideramos que houve queda da temperatura naquele momento pelo uso da dipirona. Por exemplo, a febre é contínua quando você não tem períodos sem temperatura elevada, não tem períodos de apirexia. Mas isso considerando que o paciente não usou a dipirona. Se ele usou a dipirona, você tem que imaginar, bom, aqui houve uma queda da temperatura porque houve uso da medicação. Assim nós classificamos melhor a febre fazendo essa curva ou quadro térmico. Além disso, a febre pode ser uma febre que se prolonga por muitos dias. A chamada febre prolongada é aquela que dura mais do que 7 dias. Isso é importante porque existem algumas doenças que mais caracteristicamente cursam com febre prolongada e, algumas vezes, o médico se depara com febres que vão se espalhando ao longo das semanas, mais de 3 semanas. O médico faz uma profusa investigação através de uma história clínica bem colhida, de um exame físico minudente, de exames complementares abundantes, sofisticados, e muitas vezes é difícil, é uma charada, é um enigma, achar a etiologia daquela febre. Isso é a chamada febre de origem obscura, aquela que se prolonga mais de 3 semanas e o médico ainda não tem noção da causa dessa febre. Então, quais as doenças que mais comumente cursam com febres que se prolongam, febres prolongadas, as quais muitas vezes levam à febre de etiologia obscura? Uma delas, que jamais pode ser esquecida, é a tuberculose. A tuberculose muitas vezes cursa com tosse produtiva, até hemoptise, que é a produção de escarro vivo
é a produção de sangue vivo na própria tosse, sem escarro, um emagrecimento importante, astenia, um quadro que vai se prolongando ao longo dos meses, a hiporexia, mas nem sempre você tem um quadro assim tão típico, tão sugestivo. Você pode ter só febre, e o médico tem que lembrar a possibilidade de tuberculose. Outra doença que não pode ser olvidada jamais é a endocardite infecciosa, a infecção de uma válvula cardíaca. Geralmente, quando isso acontece, o médico, sobretudo aquele que é bom de ausculta cardíaca, ausculta um sopro no coração. Porém, em 5% das endocardites infecciosas, o sopro está ausente ou é considerado um sopro funcional ou inocente. Então, o ecocardiograma é um exame importante, aquele ultrassom que é feito do coração, para tirar a dúvida. Será que essa febre prolongada é uma endocardite que está aí tapeando, iludindo o médico? Outra doença é o linfoma e outros cânceres. Febre, como falamos, nem sempre é por infecção. Eu tive um paciente, por exemplo, que estava com febre há várias semanas, uma febre recorrente, que ia, voltava, como já fazia dias que ele estava em período de apirexia, sem temperaturas corporais elevadas, ele nem se lembrou de se queixar dessa febre. Eu consegui extrair informação perguntando, o senhor teve febre? E, na verdade, ele tinha um linfoma. Doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, também podem cursar com febre prolongada. A própria brucelose pode cursar com febre prolongada. Pielonefrite crônica. Sempre é importante investigar como está a urina dos pacientes, mesmo que eles não tenham sintomas urinários, na vigência de febre. Outra possibilidade, a febre tifoide, a salmonelose, que geralmente cursa com diarreia profusa, pode cursar com febre prolongada. A esquistossomose, a própria malária. Então, o médico tem aquele conjunto de diagnósticos mais sugestivos para febre prolongada que ele sempre deve lembrar. Além disso, a febre raramente pode ser produzida por medicamento, por exemplo, por antibióticos, por fenitoína, que é um anticonvulsivante, o nome comercial é o Idantal. Claro que esse diagnóstico deve ser de exclusão, você exclui outras causas mais comuns de febre e algumas vezes nós chegamos à conclusão, não, é o medicamento que está causando a febre do paciente. E, finalmente, nós temos a febre factícia. É uma febre que o paciente não apresenta na verdade, mas que por motivos psicológicos, emocionais, ele acaba inventando. Essa febre é mais comum em profissionais de saúde. Certa vez, um professor meu me contou de uma médica que vinha apresentando febre prolongada, já há várias semanas, de etiologia a esclarecer. Muito se investigou sobre a causa daquela febre, seria então lúpus eritematoso sistêmico, seria uma outra doença autoimune, uma tuberculose, seria um HIV, seria uma febre causada por citomegalovirose, seria uma febre por mononucleose infecciosa, por alguma outra doença infecciosa, esquistossomose, brucelose, câncer, linfoma. Nada se encontrou, até que um dia a equipe de enfermagem surpreendeu a médica com um fósforo aceso perto do termômetro. Ela estava simulando febre. Por quê? Por motivos emocionais, talvez pela necessidade de buscar sentido na vida através da doença. Até hoje não se sabe. Essa febre factícia, é sempre um diagnóstico de exclusão. Você precisa excluir causas orgânicas graves antes de poder dizer que a febre não existe. Um abraço, até a próxima.